um Gloricast, um podcast da família Glorify, que a gente ama. Eu sou a Lu Alone, amo apresentar esse podcast para você que está em casa. E, gente, a gente teve um podcast que bateu recorde. Vocês amaram, pediram ela de volta. Nayane Câmara, que se autodenominou Favelation do povo, fez a gente rir, a gente chorar, a gente se emocionar. E ela contou nesse podcast que ela é desse jeito único, mas ela é casada com um lorde. Gente, hoje nós vamos conhecer o Lorde. Pastor André, bem-vindo. Melhor apresentação que eu tive na minha vida já, Lu. Obrigado, tá? Acho que nem a minha mãe me apresentou tão bem. É a história um pouco da Nayane. Realmente a Nayane é uma pessoa expansiva, é um sol. Eu falo pra ela, amor, você é um sol que nasce do meu lado, mas que bom. Eu assisti também, fiquei muito emocionado com o podcast dela e que alegria poder estar aqui também, falar um pouquinho da minha vida, daquilo que Deus tem feito através de nós. Amém. Olha, a alegria é toda nossa. A gente está muito, muito feliz. Inclusive, estamos muito honrados. Ano passado, a gente já te teve, né, no Glorify, com toda a campanha que a gente teve do jejum, 21 dias ali no podcast, no aplicativo. E a gente ficou muito, muito, muito feliz. E esse ano a gente volta com a campanha, não é isso? É uma disciplina que a gente, como cristãos, né, e como homens e mulheres de Deus, precisamos ter. Todos os anos, como igreja, nós sempre fazíamos isso, mas teve um momento que a gente falou, vamos para a internet, vamos chamar as pessoas. A gente criou conteúdos e a gente tentou engajar o maior número de pessoas possíveis. No ano passado, a gente teve aí para mim foi uma explosão, onde o Glorify pegou esse conteúdo e falou, vamos fazer juntos. Fizemos 21 dias a partir de janeiro, e em janeiro também, no início de 2023, nós teremos aí a segunda rodada. Eu creio que mais pessoas vão se engajar e Deus vai abençoar muita gente através desse período. É isso mesmo. Então, você que está em casa, já fique ligado, porque aí no início de janeiro de 2023, a gente vai estar de novo com essa campanha que é para abençoar você, sua casa, sua família, sua vida, para te conectar ainda mais com o Senhor, né? Para você reestabelecer. Eu acho que tem princípios que a gente nunca deve esquecer, que é a leitura da Bíblia, né? Focar na palavra, a oração e o jejum. São bases para a nossa fé cristã e que a gente vai fazer junto aí como família Glorify e também junto com o André e com a Nayane Câmara. André, conta pra gente, você nasceu em uma família cristã, não é isso? Perfeito. Eu sou nascido em Manaus, no Amazonas. Né? Sou um amazonense nato, dá para perceber todo mundo. A minha família, na verdade, é uma mistura de tudo. Meu pai, ele nasceu no interior do Acre. A minha mãe é de uma família de missionários americanos que vieram para o Brasil. E eles se conheceram no seminário teológico. Depois meu pai foi pastorear em Manaus, no Amazonas, onde eu nasci. Então, por parte de mãe, meus avós e bisavós são pregadores, são evangelistas. Por parte de pai, meus avós e minhas avós são pastores, pregadores, evangelistas. E Deus uniu essas duas famílias e eu sou um fruto disso também. Eu acho que um fruto não cai muito longe da árvore, como dizem, né? É então, como uma família de servos do Senhor, de sacerdotes, pastores, evangelistas, em um certo momento Deus falou assim, eu vou te levar também para o caminho sacerdotal, e hoje eu sirvo como pastor junto com a minha esposa, e eu sou muito feliz, muito grato de ter nascido em um lar onde de um lado e de outro se tem um histórico, um lastro muito grande de serviço ao Evangelho. Estava até em algumas viagens há um tempo atrás, tem um grande evangelista que é conhecido também no Brasil por causa da Sandy, que é um dos promotores, que é o Daniel Colenda. Sim. Ele veio depois do Reinhard Bonnke, que é o sucessor, talvez, de um dos ministérios de uma pessoa que mais ganhou almas na nossa geração, que foi Reinhard Bonnke. Ele fazia coisa de 6 milhões de pessoas, 1,5 milhão de pessoas aceitavam Jesus na mesma noite. E ele sucedeu todo esse ministério, é um primo de segundo grau da família Colenda, que é a família da parte da minha mãe. Sim, já da parte do meu pai, tios, tias, avós e avós, o meu bisavô, o avô do meu pai, foi o fundador da Assembleia de Deus e um dos pioneiros no Acre. Era seringueiro e foi alcançado pelo Evangelho. Então, eu tenho uma história e conheço muito bem a história da minha família e eu me orgulho muito disso. Que lindo. Nascido, crescido em lar evangélico, as pessoas até falam, eu não tenho um testemunho tão vibrante. Nasci na igreja, cresci na igreja, menino de igreja, casei na igreja, minha família está na igreja, mas eu acho que existe uma riqueza e uma beleza também por trás de alguém que nunca me desviei, nunca fui doidão e eu sei que Deus atua em todos os momentos, mas sabe aquela coisa? Nascido, crescido, criado, casado, criou os filhos, e eu pretendo caminhar assim, com uma vida bem, bem tranquilinha dentro dos caminhos do Senhor. Olha, permanecer na igreja realmente é algo muito, muito, muito
importante, né, assim, porque eu acho que esse é, de fato, o mais lindo de todos os testemunhos. A gente poder parar e falar assim, olha, meu bisavô era cristão, meu avô era cristão, eu sou cristão, meus filhos vão ser. E talvez você que está em casa não tenha essa história, mas você pode construir essa história. Você pode ser aquele que vai iniciar essa jornada com a sua família. Quem sabe, daqui a alguns anos, né, uns bons anos, seus netos falem, olha, a história começou com meu avô, que agora é você, que começou uma trajetória assim como a do André. André, isso para mim é o testemunho mais lindo que possa existir, porque essa fidelidade, esse permanecer... E eu quero te perguntar uma dica para pais e mães que estejam nos assistindo, como que é esse segredo? Porque eu vejo e convivo com muitos filhos de pastores que se revoltam com o ministério, que se revoltam com a igreja, mas ao contrário, vocês têm uma história de honra com a igreja, com o ministério, com o Senhor, que é impactante. Tem um período, e aí até como filho de pastor também, né, a gente não pode deixar isso de lado, existe um período que às vezes é frustrante para um filho de pastor, pelas cobranças que ele recebe que não tem nada a ver com ele, tem a ver com a figura do pai, com a responsabilidade do pai. E às vezes, de fato, é o equilíbrio que os pais e as mães têm que ter no dia a dia com os filhos também. Né? Não querer requerer muito do filho, uma coisa que o filho ainda não escolheu ser, por mais que Deus lá na frente queira separá-lo também para ministério, para qualquer outra coisa, existem cobranças que às vezes são exacerbadas sobre a vida do filho. Mas eu acho, uma das coisas mais lindas é aquilo que você falou, sabe? Eu bater no peito e poder falar assim, meus filhos e meus netos terão a mesma fé que eu tenho. Uau! Como é que eu vou construir isso? Eu acho que, primeiro, pedindo a graça de Deus. Tem uma passagem da Bíblia que eu acho muito bonita, que para mim se encaixa muito bem com isso. Jesus acaba de multiplicar pães e peixes e os discípulos eles estão distribuindo em baldes, em cestos esses pães e peixes. Jesus fala, deixa que eu termino de distribuir, entrem no barco, atravessem que a gente se encontra do outro lado. Que é quando Jesus vem andando sobre as águas, esse é o contexto. Antes ele faz um milagre de multiplicação de pães e peixes. Ele fala assim, não termina não, deixa que eu termino, eu vou me despedir da multidão, entrem no barco e vão para o outro lado. Então Jesus assume o papel dos discípulos para que os discípulos tenham disponibilidade para obedecer uma ordem de Jesus. Eu vou terminar o trabalho de vocês, vocês me obedeçam e vai para o outro lado. Eu acho que o chamado pastoral é um pouco disso também, quando nós buscamos a sabedoria e a graça de Deus. É Deus falando assim, olha, me obedeça, que às vezes quando a gente obedece a Deus, vão ter consequências na família, no nosso tempo, no nosso lazer. Mas Deus está falando assim, ó, se você entrar no barco me obedecendo, eu cuido daquilo que você deveria cuidar. Então, se você me dá a bandeja de serviço da sua casa, para você servir a minha casa, eu tenho o endereço da tua casa, eu conheço teus filhos, e às vezes eu cuido dos teus filhos, da tua esposa, da tua família, melhor do que tu poderia cuidar. Então, eu creio muito nisso. Quando a gente faz com equilíbrio e a gente obedece àquilo que Deus chamou a gente para fazer, Deus pega a chave da nossa casa e Ele cuida da nossa casa. Quando a gente se dispõe a cuidar da casa do Senhor, Deus faz tudo para que a nossa casa seja um sucesso. Eu creio que na minha vida, na minha família, foi um pouco assim. Foi uma obediência muito grande dos meus pais, talvez dos meus avós, e ao mesmo tempo, por muito tempo eu não tinha meus pais, por exemplo, nos meus aniversários. Porque todo dia 31 de janeiro, que é o meu aniversário, tinha uma grande conferência de pastores e igrejas nos Estados Unidos. Eles sempre, eu viajava sempre, eu lembro como se fosse hoje, sempre no dia 30, mas deixava tudo arrumadinho. Tá ali a festinha e tudo mais. Porque eles estavam obedecendo um chamado e uma capacitação do Senhor. Mas nunca me faltou alegria, nunca me faltou companheirismo e pessoas naquele momento que eu tanto precisava. Então, quando Jesus falou assim, atravessa o barco, Jesus falou assim, me dá o cesto, me dá a chave da tua casa, que eu vou fazer o teu papel no teu lugar. E Jesus faz o papel da gente muito melhor do que nós. Então, eu acho que quando nós obedecemos a Deus, e eu falo isso para pastores, para filhos de pastores, né? O tempo de Deus é certinho. Se o seu pai está obedecendo a Deus nesse momento, entenda que tem um propósito por trás disso. Deus vai cuidar de você e vai cuidar da tua casa. De igual modo, pastores, se vocês com equilíbrio entendem o chamado de Deus e obedecem a Deus, Deus entra na casa de vocês e faz o trabalho de vocês por vocês. E eu vivo um pouco disso e eu quero crer que enquanto eu estou aqui, por exemplo, né? Eu tenho 3 filhos também, e a gente vai correndo para cima e para baixo, Deus está lá em casa cuidando dos meus filhos, até melhor do que eu poderia cuidar dele. Amém! Uau, que profundo isso! Vou levar esse ensinamento para mim, para minha casa, para o meu futuro. E pastor, você sente que essa sua decisão de permanência na igreja impactou, tanto como homem, como líder, a igreja? Sim.
Na verdade, se a gente for ler na Bíblia, todas as pessoas que Deus levantou, ele não levanta só uma pessoa, ele quer levantar a família inteira. O projeto de Deus não é para uma pessoa. O propósito de Deus são para duas pessoas. Por exemplo, quando Deus cria Adão, fala assim, não é bom que você esteja só. Eu vou criar uma mulher. Só que Eva não era a companhia de Adão. Eva era o complemento de Adão. No sentido de, Adão, sem Eva você não consegue completar o chamado e o propósito que eu tenho para a sua vida. Então, Deus une pessoas para cumprir propósitos. Eu sei, parece ser clichê aquilo que a gente fala. Deus não une pessoas, une propósitos. Mas, de fato, essa é a verdade mais verdadeira que existe. Então, eu vejo muito na minha casa, na minha família, Deus unindo, por exemplo, Deus colocou a Nayane do meu lado. A Nayane não é uma companheira para mim, a Nayane não é minha companheira de casamento, ela é minha companheira de propósito. Tudo que eu vivo hoje no meu ministério, eu vejo que eu vivo porque a Nayane está comigo. Aí, nessa ótica, eu olho para o meu pai e para a minha mãe e vejo a mesma coisa. Tudo que eu vejo o meu pai hoje vivendo no ministério é porque um dia ele colocou a minha mãe junto dele. Então, Deus vai unindo as pessoas, vai unindo as peças, e eu acho bonito, assim como é na Bíblia, né? Deus chama Noé. Ele fala assim, Noé, entra na arca, tu, tua mulher, teus filhos, a mulher dos teus filhos e todos que estão na tua casa. O projeto de Deus é para toda a família. É para toda a família. Então, eu fico, às vezes até conversando com alguns amigos e pastores, eu fico receoso, às vezes, quando eles têm um projeto que não está incluso as mulheres. Ah, vou viajar, vou ficar muito tempo longe da minha família. Eu penso duas vezes, falo, tem certeza? Porque se Deus te chama para trabalho missionário para outro país, eu acho que ele queria incluir a tua mulher ou os teus filhos, se você tem. Eu não vejo Deus fazendo projetos que distanciam a família. Até porque o plano A de Deus é família. É família. Deus coloca pessoas, e assim, relacionamento, eles entram na nossa vida, pessoas entram na nossa vida para nos influenciar. Não existe relacionamento neutro. Eu acho muito bom. Eu estava falando essa semana sobre relacionamento, até com alguns jovens, a gente estava falando sobre a escolha de alguém para a gente viver os sonhos e os propósitos de Deus. A primeira coisa que eu falei para eles, olha, entendo que não existe neutralidade em relacionamento. Então, todas as pessoas que entram na nossa vida ou são enviadas de Deus para um propósito de Deus, ou são enviadas do nosso inimigo. Eu falei, são enviadas do capeta, para ter cuidado quem é. Então, o que eu falei para as pessoas é, não analise apenas quem são as pessoas, mas quem enviou as pessoas. Porque, às vezes, tem pessoas que entram que são gente boa, tranquilo, legal, feliz, bem-humoradas, mas a minha pergunta é, quem foi que as enviou para a sua vida? Essa pessoa legal, bem-humorada, ela vai te tirar do propósito de Deus ou vai te manter no propósito de Deus? Então, não é só quem a pessoa mas quem foi que enviou essa pessoa? Porque não existe neutralidade em relacionamento. Então, quando eu abro a minha vida para alguém entrar para participar, eu preciso saber disso. O que tu quer para a tua vida? Qual o propósito da sua vida? Até porque, eu falo muito, né? Nós não vamos escolher um parceiro de vida baseado apenas em... Eu usei uma palavra que se desdobra em dois conceitos, né? Até para jovens, está falando para jovens, e eu acho que tem muitos jovens também assistindo um pouco o nosso podcast, eu falo assim, não escolha uma pessoa pela poupança. Aí todo mundo olhou assim, poupança é dinheiro ou atributos físicos de uma pessoa. Porque se você parar para pensar, independente do sexo masculino ou feminino, muitas pessoas hoje escolhem um parceiro, uma companhia, baseado na poupança. Tem dinheiro? Deve ser alguém. Fato. Ou olha o corpo, olha como é bonito. Então, cuidado. Propósito é muito mais importante do que poupança. Estava brincando com ele, a gente riu muito sobre essa fala desses conceitos, mas eu falei exatamente assim. Amigos, quem vocês escolhem para a vida de vocês vai determinar o futuro de vocês. Se não é enviada de Deus, não existe neutralidade. É uma distração. E às vezes a distração leva para a gente a nossa destruição. Falo, cuidado com as pessoas que não são enviadas de Deus para a tua vida, são distrações e acabam se tornando uma destruição na vida de vocês. E isso eu vejo nítido na minha vida, como Deus guiou as minhas escolhas com pessoas, como Deus me livrou de relacionamentos e me uniu hoje à minha mulher, que eu vejo características divinas na vida dela. Eu acho que o ministério nosso não seria como está hoje se não fosse a união de dois propósitos. Quando você fala isso, né, até sobre essa distração, me lembra um dos nossos podcasts, eu não lembro com quem já, mas eu contei uma frase que o Senhor me deu até em sonho, que é assim, quando o inimigo não consegue te destruir, ele tenta te distrair. Porque quando ele te distrai, ele já conseguiu o que ele queria, né? Então, quando ele não consegue te destruir, ele te distrai. Eu uso até uma frase que eu acho que está muito ligada com essa. Quando o povo sai do Egito, ficou
cativo, escravo muito tempo dali, Deus falou, já tem uma terra esperando vocês. Deus deu o texto, está aqui, ó, está aqui a escritura, é de vocês. O que eles precisavam fazer para tomar conta da promessa que Deus já tinha dado? Só entrar. Porque como foram espias antes, falaram, são muito grandes, a gente não vai conseguir. Quando a gente for... Eles já pensaram o que poderia acontecer. Vai ter uma guerra, são maiores do que nós. Então, assim, eu creio muito nisso. Quando o nosso inimigo não consegue tirar a nossa competência, porque ele sabe que é como se fosse uma luta com o resultado marcado. É exatamente isso que Deus fez. Até porque quando eles entraram depois com Josué, eles nem precisaram lutar. Precisaram só andar ao redor e as muralhas caíram, eles dominaram assim. Claro que depois vieram lutas, mas se Deus falou, eu vou te entregar, vai. Só que o diabo sabe, olha, se eles entrarem, a luta já está ganha. Então, se ele não consegue tirar a nossa competência, que é aquilo que Deus colocou na gente, ele que vai tirar a nossa confiança. Uau, e não isso dá. é profundo. Porque eu creio muito nisso na vida cristã. Se Deus tem uma promessa pra gente, uma palavra pra gente, é como se fosse uma luta de UFC. Se eu entro no ringue, eu ganho. O problema é que o diabo não quer que você suba no ringue. Ele quer que ele olhe assim, não vou nem subir, por quê? Porque se eu subir eu vou perder. Se eu for pra luta, eu vou ser humilhado. Então ele trabalha muito isso. O povo de Israel não entrou pra luta. Então ele tirou a confiança do povo. Mas se o povo confiasse nas promessas de Deus e entrasse, ganhava. Então, eu creio muito nisso. Deus tem um propósito, Deus tem uma pessoa, Deus tem um destino e futuro para cada um de nós. A gente tem que ter coragem para andar sobre a palavra de Deus, como foi Pedro, né? Senhor, se tu mesmo manda vir contigo, então pode vir. Ele não andou na água, ele andou na palavra. É isso né? mesmo. Então, um momento que Deus dá uma palavra pra gente, anda, mas eu sou pequeno. Vai, mas eu não tenho dinheiro. Vai. Eu sempre falo isso, eu gosto muito de frases, eu posto nas redes sociais. Eu falo assim, quando Deus te chama, Ele não olha a tua conta bancária, Ele olha a tua fé. Então, Deus não está nem aí se eu tenho dinheiro, se eu tenho diploma, se eu tenho escolaridade. Ele quer saber, tu tem fé? Se eu tenho fé e eu sigo os propósitos de Deus, eu vou chegar no destino que Deus tem para minha vida. Pastor, e num mundo onde a gente tem visto, né, o feminismo crescer tanto, tantas coisas assim, né, a mulher cada dia saindo mais de casa, o homem que acaba acontecendo que virou uma competição, né? Porque a mulher tem crescido muito, tem ganhado muito espaço, e aí tem essa cobrança do homem que tem que ganhar, que tem que receber, que tem que fazer. A gente tem visto os dois saírem muito de casa e os filhos ficarem muito sozinhos ou criados por outras pessoas. Então, como fazer? Qual é a sua dica para que essas famílias voltem a trilhar esse caminho de cuidarem da família e estarem no propósito de Deus? Tem duas... E a gente tem que falar com muito cuidado, porque às vezes a gente tem a tendência de falar assim, ó, sai um do emprego, volta para casa e cuida dos filhos. E às vezes eles não conseguem se sustentar ou viver a qualidade de vida que eles gostariam de ter. Então, primeiro, a gente tem que partir do pressuposto que isso é uma realidade. Hoje em dia, Sim. Pais e mães precisam, às vezes, é necessário saírem. Porém, eu conheço muitas famílias que eles abdicaram de um pouco mais de qualidade de vida financeira para ter qualidade de vida familiar. Porque de que adianta eu chegar, ter um bom carro, boa casa, boas roupas, viajo, mas na hora de viajar meu filho não quer estar comigo, eu não tenho comunhão com a minha família. Então, primeiro a gente tem que entender, existem escolhas que a gente vai ter que fazer e a gente vai ter que abrir mão. Quando o pai e a mãe saem de casa, estão abrindo um pouco a mão de estar junto com seus filhos. E às vezes essa escolha vai fazer com que eles escolham lá na frente resultados que não gostariam de ter. Mesmo não sendo algo intencional deles. Eu gosto sempre, Lu, de aplicar para a Bíblia, porque acho que tem muita sabedoria na Bíblia para tudo que a gente fala. E é nosso manual, né? E você falando disso, vem para mim, por exemplo, aquela parábola do joio e do trigo, porque a parábola do joio e do trigo é um homem que é dono de um campo e ele planta trigo, ele sabe o que ele plantou, planta coisas boas. Na hora de colher, os servos vão ver e falam, não, mas tem joio aqui. Fala, vem aqui, tu não plantou seu trigo, tu só não fez coisa boa? Por que tem coisa ruim aqui? E começaram até a questionar ele. E às vezes é esse questionamento, vem aqui, mas tu não é crente, por que teu filho está desviado? Mas tu não é na igreja, tu não dá dízimo e oferta, por que está passando dificuldade financeira? É mais ou menos esse o contexto do questionamento que eu vejo nessa parábola. Porque ele plantou na hora de colher, falou, plantei isso, mas isso aqui eu não plantei, por que isso aqui está aqui? E aí a fala dele é muito interessante, ele fala, olha, eu não plantei isso. Isso quem plantou foi o meu inimigo. Alguém veio de madrugada, enquanto nós dormíamos, e lançou uma semente. Então, existem coisas na nossa vida, e até de família, que nós vamos colher mesmo sem não ter plantado. E eu acho que o sucesso da vida familiar
e até da nossa fé, ela vem determinada pela maneira como nós respondemos essa pergunta. Não é colher o que eu planto, porque se eu faço besteira, eu vou colher besteira. E quando eu não faço besteira, mas eu colho o erro de outra pessoa. Quando outra pessoa erra contra mim e eu não plantei isso. Então, a nossa vida, às vezes, é uma colheita também de coisas que nós não plantamos. Mas essa parábola tem resposta para isso, porque ela fala assim, foi de madrugada. Alguém veio, um inimigo nosso, e lançou uma semente. Então, entenda, o inimigo chegou e lançou uma semente no campo dele, porque ele chegou ao campo dele. E ele só chegou e no campo dele semeou porque ele entrou no campo dele. E ele entrou no momento que ele estava dormindo, que ele não estava acordado. Ele entrou de madrugada. Então, às vezes, é assim, a gente não erra por ações erradas, mas por relaxar. Por dormir no ponto, como a gente fala. Então, a gente dorme no ponto e a gente vai trabalhar, vai para cá porque a gente precisa, porque amanhã tem que semear, tudo bem, ok, mas quando você não está em casa, não está em casa. Quem é que está cuidando da porteira do teu campo? Uau. Porque o inimigo está entrando. Como é que o inimigo entra? Tem um texto bíblico que fala, cuidado que nosso inimigo, ele é astuto, e ele está ao nosso derredor como um leão rugindo. Então, uma coisa esses são dois conceitos interessantes. Às vezes eu estou dormindo e não vejo, mas se o meu inimigo é um leão que está rugindo, está fazendo barulho, porque ele faz barulho. Então, não é uma coisa imperceptível. Eu ouço onde? Ele entra na televisão, ele entra na música, ele entra na cultura. A televisão hoje, meu Deus do céu. Né? Eu dou glória a Deus pelo Glorify e várias plataformas de evangelismo de palavra, porque hoje é muito complexo. Antes tinha muito isso, né? Eu vou fazer a comida, eu vou deixar a televisão ligada para o meu filho estar lá. Eu não faço mais isso. E até na internet, aplicativo, eu bloqueio. Por quê? Porque se eu deixo isso, eu estou dormindo. Estou deixando a porteira do meu campo aberto. E é celular, e o inimigo está semeando né? Tudo, por todo lado hoje. Assim, hoje existe até locais que é difícil, por exemplo, até uma música de um vizinho que ele bota muito alto, um batidão, um funkzão que tem palavras terríveis. Eu falo, como é que a gente cuida disso? Então nós hoje, pais, antes de sairmos de casa, a gente tem que entender o seguinte, como é que eu vou fechar o meu jardim? Como é que eu vou fechar o meu campo? Porque eu posso até não estar cometendo erros, mas se eu dormir no ponto, o inimigo vem e lança semente no meu jardim. E assim, a própria palavra fala, né, na parábola do semeador, né? A semente é a palavra que é lançada e o solo é o coração. Então, assim, o solo, o coração, ele não determina que tipo de fruto vai dar. O papel do solo é só extrair aquilo que existe dentro de uma semente. Então, se foi lançada uma semente e chegou uma semente ruim no coração, acabou. Ela vai germinar uma coisa ruim, porque o coração não tem capacidade de mudar o tipo de árvore ou o tipo de fruto. Então, o nosso cuidado aqui é não deixar que o inimigo acesse a nossa casa, nosso jardim. Então, cuidado com a internet, cuidado com a música, cuidado com as pessoas que a gente abre. Aquilo que eu falei, todo mundo que a gente bota para dentro de casa, ela é enviada por alguém. Então, eu acho que se um pai ele não tem escolha e a mãe de estarem em casa, precisam estar ausentes para trabalhar, que tenham todo o cuidado sobre quem acessa. Não é só pessoa, qual música, qual programa de televisão, qual grupo de WhatsApp, qual tecnologia entra naquela casa para que uma semente não seja lançada e uma semente ruim vai brotar um fruto muito, muito ruim. Hoje a gente vê a quantidade de crianças crescendo, os pais com uma preocupação tão grande, né? Não pode comer isso, não pode comer doce, até 2 anos de idade, tem isso, tem aquilo, etc e tal. Só que às vezes não percebem que tem coisas como músicas, desenhos, filmes, que são muito piores do que o docinho, a alimentação, que não pode, né? E parece que assim, então, o diabo está focando nos nossos filhos, nas nossas crianças. Eu fiquei horrorizado o que eu estou vendo. Até grandes indústrias de conteúdo infantil começando a colocar um conteúdo que eu falo, gente, isso aqui é um absurdo a gente ver isso. Então, nós como pais temos que ter muito cuidado nesse momento, porque quando cresce a gente fala assim, mas por que não quer ir para a casa do Senhor? Por que não ama mais a Deus? Eu sou crente, sempre levei para a igreja. Então, assim, não tem a ver, pai, com o que você fez de errado, mas tem a ver com o que outras pessoas fizeram de errado. Então, o dono do campo colheu, teve que colher. Ele falou, olha, não arranca não, vai ter que chegar o dia da colheita e lá, em algum momento, na maturidade, né, do plantio, na maturidade desse filho, porque às vezes vai ter um momento que ele não está maduro bastante para você tratar algumas coisas. Vai ter que lidar com uma colheita que você não plantou e no tempo certo Deus vai dar sabedoria para tirar. Mas o meu conselho é esse mesmo. Blinda a sua casa.
blinde a sua família, blinde os seus filhos, para que não sejam lançados sementes ruins que venham brotar depois frutos ruins. Eu acho que tudo aquilo que a gente planta, igual você falou, a gente também vai colher, né? Perfeito. E hoje eu tenho um desejo muito grande no meu coração, isso é inclusive bíblico, de honrar os meus pais. Honrar pai e mãe, né? E eu tô, né, me casando agora. E eu falei assim, olha, o mês de novembro eu não viajo, eu não vou sair para ministrar em igreja nenhuma, porque eu fiz isso o ano inteiro, né? Eu falei assim, eu quero passar todos os finais de semana com os meus pais. Fantástico. Nenhuma igreja vai comprar isso ou vai me tirar isso, porque eu quero honrar os meus pais. Eu quero, se eles quiserem viajar, eu quero viajar com eles. Se eles quiserem ficar em casa, eu quero ficar em casa com eles. Eu quero honrar os meus pais. Mas hoje, nessa conversa, eu vejo que isso que eu tô entregando para eles é fruto do que eles plantaram. Porque quando eu era criança, eles me honraram quando eles ficavam em casa, quando eles tinham tempo comigo, quando o tempo deles era para mim, e hoje eu vejo que o meu tempo é deles. Então, aquilo que a gente, né, a Bíblia fala, honra pai e mãe, mas eu me sinto uma filha extremamente honrada pelos meus pais, como desde a infância. Eu vi minha mãe abrir mão de muitas coisas, muitas, e que custaram alto preço, mas porque ela tinha essa prioridade de família, de construir a família. E eu me senti uma filha honrada pelos meus pais com essa atitude. Eu lembro, você está falando, está passando um filme na minha cabeça sobre momentos que meus pais fizeram isso, mas eu acho que eu nunca falei assim, uma plataforma para tanta gente ouvir. Eu vou falar para você, para mim, acho que o momento que mais marcou na minha vida um pouco uma atitude do meu pai, não foi há muito tempo atrás, né? Já estava grande. Na época, meu irmão pastoreava a igreja no interior de São Paulo, onde hoje eu sirvo, que é em São José dos Campos. E o meu pai, por incrível que pareça, ele foi para lá. Eu gosto muito de futebol. Quem não gosta, né? E ele falou assim, meu filho, vai ter um jogo lá, ele torce pro Santos. Vai ter um jogo lá na Vila Belmiro, que acho que é Santos e Flamengo. Vê se é lá ou se é no Maracanã. Aí eu vi e falei, pai, vai ser lá. Que fica perto, 1 hora e meia, talvez, de São José dos Campos. Ele, você consegue ver o horário do jogo e ver o ingresso? Eu falei, vi. Aí quando eu vi assim, o horário era no culto geral da igreja, lá de São José, de Santa Ceia, que acontece uma vez por mês. São 12 cultos desses no ano só. Eu falei, pai, vai ter, mas é durante o culto principal lá da igreja. Ele, mas compra. Eu falei, mas pai, mas vai ser durante o culto. Uma vez por mês que tem esse culto, ele não pode comprar. Aí ele pegou, ligou pro meu irmão, ligou para algumas pessoas, bota outra pessoa para pregar nesse dia, bota outra pessoa para ministrar o culto. E eu, aquele negócio, meu Deus, pastor, faltando Santa Ceia, faltando o culto. Eu olhando ainda um pouco assim para mim, enigmático, mas sentindo aquela alegria, será que o meu pai vai fazer isso mesmo? Resultado, nós fomos para um jogo e assistimos um jogo, outro pastor pregou naquele culto, que era um culto que acontece uma vez só por mês, 12 cultos desses no ano, que Santa Ceia geral, aquela coisa bem solene, na Assembleia de Deus e tudo. E nós assistimos aquele jogo na Vila Belmiro, Flamengo e Santos. Aí, um dia desse eu falei com a igreja, eu preguei isso na igreja. Falei, olha, um dia eu lembro que meu pai fez isso. Aí eu perguntei, vocês lembram do dia que o pastor Felipe, meu irmão, pastor Samuel, não estavam aqui no culto de Santa Ceia geral? Vocês lembram desse dia? Ninguém levantou a mão, não. Aí eu falei assim, mas sabe quem lembra? Eu. Porque ele não estava no culto. Ele faltou algo que para mim era tão importante para um pastor, para estar com os filhos ali, curtindo o jogo de futebol. Então tem muita coisa que a gente pode deixar para depois, pode deixar para amanhã, para priorizar os filhos. Porque a gente acha, não, eu tenho que ir para a igreja, não posso faltar o culto. E se a gente falta o culto, eu vou falar a verdade, a igreja não sente, não. A igreja é madura, Deus prepara, Deus cuida da igreja. Mas os nossos filhos sentem. Nossos filhos choram, eles precisam às vezes do nosso tempo. Então essa é uma das coisas que desde cedo eu tento aplicar na minha vida. Por quê? Porque se eu falto 1, 2, 3 cultos, daqui a um ano ninguém vai lembrar, mas quem vai lembrar é o Andrezinho, o Romeu, a Bela e a Nayane. Então acho que é um pouco o que marca os filhos. Então quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, olha o que meu pai fez por mim. E isso me motiva, como motiva você, fazer por ele. Exato. Então eu sempre falo assim, e eu falo isso para vocês que estão também com a gente aqui ouvindo ou assistindo. O que você quer colher? Existe uma semente para isso. Se você quer colher um fruto, existe uma semente específica para isso. Nosso grande erro é a gente não identificar qual é a semente do fruto que a gente quer colher. Por exemplo, tem gente que fala assim, pastor, eu estou orando muito para que Deus abençoe as minhas finanças. Eu falei, amém. Mas você vai orar o resto da sua vida e nada vai acontecer. Porque a semente
da colheita financeira não é a oração, é o dízimo e oferta. Mas a oração é o quê? A oração é regar. Tudo que eu faço eu tenho que orar. Mas como é que eu vou regar na terra se não tem uma semente? Eu só vou molhar a terra. Eu preciso lançar uma semente e orar. A minha oração, eu estou regando aquilo que eu plantei. Então, o que você quer? Você quer um futuro de prosperidade financeira? Vai na Bíblia. A Bíblia vai falando semente, dízimos e ofertas. Você quer o quê? Quer paz? Existe uma semente para isso. Você quer um bom casamento? Existe uma semente para isso. O nosso grande erro é a gente querer colher algo que a gente não semeou antes. Então, olha que interessante. Você está honrando os seus pais aqui, antes do seu casamento, por quê? E eu fiz isso também com meus pais, antes de casar, eu falei assim, eu preciso ter um tempo a sós com meus pais, porque daqui a pouco eu vou ter minha família, eu vou ter as minhas prioridades, eu não vou viajar necessariamente mais com eles de férias, tem que ser com a minha família, né? Com meus filhos, com a minha esposa. Mas por que você hoje, então, eles estão colhendo esse fruto? Porque um dia eles plantaram lá atrás. Exatamente. Então, você quer honra dos seus filhos, plante honra na vida deles. Você quer fidelidade da sua mulher, plante fidelidade na vida dela. Então, tudo que nós esperamos ter como resultado e como colheita, nós temos que entender e identificar. Existe uma semente específica para aquilo. E a Bíblia é uma sementeira. Abre lá que ela vai explicar para você todos os tipos de sementes possíveis que existem para um futuro próspero e feliz. É isso aí. Lembrando você de casa que está nos assistindo, que família é o primeiro ministério, gente. Família é o primeiro ministério. Então, quando você honra a sua família, quando você cuida da sua família, você está cuidando de algo que Deus deseja que você cuide e que é algo que Deus te entregou. Os filhos são chamados na Bíblia de herança do Senhor. Então, uma herança que o Senhor te dá para que você cuide e cuide bem. Então, não se preocupe, quando você cuida da sua família, né, da forma, né, que o pastor André falou, poxa, o pai dele fez algo que marcou ele para o resto da vida. Ele está fazendo algo para o reino também, ele está marcando a família, que é algo que o Senhor ama, algo que o Senhor se importa e algo tão profundo que tem que tomar esse lugar mesmo nos nossos corações. O mundo tem tentado arrancar os valores de família e nós, como cristãos, temos que valorizar e voltar para dentro de casa, voltar realmente a valorizar isso que Deus ama tanto, que é as nossas famílias, são as nossas famílias. Para mim, uma das maneiras maiores da gente honrar a nossa família ou uma pessoa é o princípio se eu posso falar assim, da adaptação. Meu pai até hoje, eu honro muito ele por esse histórico que ele plantou na minha vida. Meu pai, ele mora em Belém do Pará. Quando ele vem para São Paulo e eu estou na igreja, ele fala, André, eu vou ficar aí 3 dias, eu vou ficar assim, domingo, segunda e terça. Eu vou domingo, segunda e terça, eu limpo o meu calendário, eu cancelo tudo que eu tinha, eu falo, pai, está cancelado, você quer fazer alguma coisa específica? Então, por quê? O que eu faço? Eu adapto a minha agenda à agenda do meu pai. Essa é uma forma de honrá-lo, de dizer o quão importante ele é na minha vida. E eu sei que honrando, ele vai sentir isso. Eu sempre falo isso para as pessoas. Eu sendo um pastor e uma igreja muito grande, tem muitos pastores que não vão para o culto. Eles avisam, pastor, eu não vou para o culto. Não vai dar para esse dia, eu vou ter um casamento, ou vou estar pregando em outra igreja. Eles fazem questão de dizer como é que é a agenda deles, porque às vezes eu falo assim, não vai não, vai ser um culto importante, eu gostaria que você estivesse comigo na igreja. Pastor, não tem problema. Eu vou cancelar e vou estar contigo lá na igreja. Aí eu chego na igreja e eu vejo as pessoas ali na igreja. Sabe o que eu falo? Eu falo, o dia que eu precisar confiar algo muito importante, eu vou confiar para quem? Vou confiar para quem me honra. Para quem se adapta à igreja. Então, nós como pastores, a gente se adapta muito para a igreja. Nós somos honrados. Por exemplo, eu me sinto muito honrado pelo convite de estar aqui no podcast do Glorify. Fazer parte dos embaixadores, para mim é uma honra. E como vocês me honraram, o que eu fiz? Eu estou com vocês hoje o dia inteiro. Eu cancelei tudo. Não, gente, cancela tudo. Tudo que tem hoje, por quê? Porque quem me honra será honrado por mim. Então não tem jeito. Quando a gente planta na vida de alguém, a gente vai colher da vida de alguém alguma coisa. Reconhecimento, adaptação. Jesus, quando ele sai pregando e fazendo cura, milagre, prodígio e maravilha em tudo que é lugar. Aí a Bíblia fala que ele está voltando para a casa dele. Quando ele volta para a casa dele para fazer também cura na casa dele, onde ele cresceu, as pessoas falam assim, mas vem aqui, esse não é o filho do José, da Maria? Ele não nasceu entre a gente? Não é o irmão dele, a irmã dele? Não são aqueles aqui? Quem ele acha que é para falar com tanta autoridade assim? A Bíblia fala assim, e eles se escandalizavam-se nele. Onde Jesus ia, Jesus era conhecido como filho de Deus, como Cristo. Mas na casa dele era o filho do José, da Maria. Quem ele acha que ele é? Aí tem aquela frase famosa que Jesus fala, um profeta não tem honra, senão na sua própria casa. E aí, o próximo versículo para mim é o que até dá tristeza no coração, vírgula. E Jesus não fez muitos milagres ali.
por causa da incredulidade deles. Então, assim, como não honraram Jesus, não receberam o que Jesus tinha. Porque onde Jesus ia, falava assim, é o Cristo, é o Filho de Deus vivo. Era curado, expulsava demônio, multiplicava pão e peixe. Quando chegou lá, não conheço esse Cristo, não. Esse é o filho da Maria e do José. Vê esse menino está falando besteira. Então, quando a gente honra alguém, a gente recebe o tesouro que essa pessoa tem. Uau. Então, eu sempre falo assim, ó, se você honra alguém que ninguém honra, você recebe dessa pessoa o que ninguém recebeu. Então, se eu valorizo, se eu reconheço alguém, eu recebo um tesouro dessa pessoa. Então, a gente tem que ter muito, muito cuidado, eu sempre falo isso, com quem a gente honra. A gente vai para uma igreja e a gente acha que o nosso tesouro, o nosso milagre, a nossa resposta vem do pastor, porque o pastor está no púlpito, porque o pastor está visível, porque o pastor está em destaque. Mas saber que muitas vezes a cura, o milagre, a palavra que eu preciso não está na boca do pastor, está em quem está sentado atrás de mim. É isso aí. Só que eu não valorizo ele como eu valorizo o pastor. Então, se eu não valorizo ele, eu não recebo o que ele tem para a minha vida. Então, você fala para as pessoas, valorize todo mundo. Honre todo mundo, trate bem todas as pessoas. Porque quem sabe a cura não está na boca do pastor, está na boca da pessoa que está sentada do lado no culto. É isso então, se mesmo. você chegar para o Senhor, tudo bem, conversar, orar, abraçar essa pessoa, você valoriza, quem sabe Deus no meio do culto usa essa pessoa, ela ora por você, você é curado. Pronto, estava ali escondido, né? Jesus vai falando nas parábolas, ele fala a parábola do tesouro escondido. Existe um tesouro que está dentro de um campo, onde alguém que descobriu que tinha um tesouro ali fez o quê? Vendeu tudo que tinha para comprar o quê? O tesouro não, comprou o campo inteiro. Então a gente tem que entender que, para mim, essa seria chamada, é a parábola sobre o reino, e o reino é assim, mas as pessoas são assim. Você quer o tesouro de alguém? Compre o campo inteiro. No campo tem espinho, no campo tem lama, no campo tem sujeira, no campo tem pedra, mas tem tesouro também. Então, qual é a visão que a gente vai ter com as pessoas? Porque não é a visão de mineiro, não, é a visão de minerador. A visão de minerador é o seguinte, ele compra um campo, ele sabe, ó, tem petróleo. Tem ouro, tem diamante. Então ele começa a escavar. Se ele acha pedra, se ele acha lama, se ele acha espinho, isso não chama atenção, porque ele não está procurando isso. Ele está procurando o tesouro. Então o problema das pessoas, às vezes, é que quando ela se relaciona com alguém, ela procura o erro, ela procura a lama. E ela valoriza mais isso do que o tesouro que a pessoa tem. Nossa, que profundo. Sabe? Isso. Então, assim, se eu encontro alguém, pô, mas essa pessoa já tem um histórico assim, mas tudo bem, mas eu sei disso, mas eu quero procurar o tesouro que essa pessoa tem. Então, quando a gente encontra alguém e sabe que existe um tesouro, a gente recebe. É por isso que a Bíblia fala, quem encontra uma esposa, encontra algo valioso, encontra algo muito bom, encontra um grande tesouro. A Bíblia fala isso. Então, quando a gente olha isso, eu falo assim, bem, se a Bíblia fala que se eu encontro uma esposa, eu encontro algo valioso, e o texto continua e fala, e também encontro o favor e a bênção de Deus, olha que bonito. E aqui eu quero, falando para os homens até, a tua esposa é o favor de Deus andando sobre duas pernas. É um tesouro andando sobre duas pernas. Quando eu olho para a Nayane, ela vai pisando pé direito, pé esquerdo, é favor, favor. Então, assim, quando a gente encontra alguém, valoriza alguém, e quando a gente fala no contexto de esposa, é alguém que a gente ama, que a gente quer o melhor, que a gente dá carinho, a gente recebe o favor de Deus sobre essas pessoas. Não tem presente melhor Meu Deus que o do céu. favor e a graça de Deus. Não é? E Deus está falando, e esse favor está escondido em pessoas. E você não vai conseguir receber se você não valoriza e não compra o campo dela inteiro. Se eu compro o campo, eu sei que tem um tesouro lá dentro. Gente, aprendi isso. Isso é Mais uma que eu vou levar para a vida. Falando nisso, eu quero aproveitar esse momento e honrar uma pessoa muito especial. Para provar que a gente realmente vive o que a gente prega e a gente está aqui nesse podcast. Hoje a gente ia receber também na gravação. A gente grava uma vez por mês, tá, galera? E a gente recebe os nossos embaixadores. A gente ia receber também o pastor Flavinho. Mas ontem nasceu a filha dele. Gente! Sim, nasceu ontem. E eu fiz questão de hoje ligar para ele e falar assim, pastor, não venha. Fique com a sua família. Família é primeiro lugar. Família é prioridade. Vai curtir com a sua mulher. Você chegou sua filhinha. E a gente honra isso em você. A gente remarca com você. Mas um momento como esse não tem como trocar. Então, fique com a sua família. E ele se sentiu tão honrado. Agradeceu tanto. E é o nosso coração mesmo. A gente tem que aprender primeiras coisas primeiro. A gente tem que aprender a priorização das coisas. Muitos erros, até em casamento e família, sabe, Lu? E você vai casar. Você tem um pastor e um grande pastor. Sim. Ele pastoreia o Brasil inteiro. Né? Eu sou um grande admirador dele. Mas toda vez que eu vou falar com alguém da minha igreja também que vai casar, eu falo assim, ó, muitas vezes num casamento, num relacionamento de casamento, o que faz um casal separar
divorciar, se distanciar, não são coisas ruins. São coisas boas colocadas em prioridades erradas. Por exemplo, eu vejo de vez em quando, eu fico assustado de gente que... A gente vê, às vezes, na mídia, de pessoas, de celebridades conhecidas, 30 anos, 40 anos de casado, se separa. Eu falo, mas gente, 40 anos de casado vai separar depois de 40 anos de casado? Geralmente, às vezes, é o que acontece. Casam, vivem, aí tem os filhos. Aí quando vem o filho, o que acontece? Prioriza o filho, dá atenção só pro filho, ama só o filho, isso aqui é só pro filho. Aí, como o esposo às vezes fala assim, eu tenho que trabalhar mais porque tem criança para sustentar, ele se mergulha também no trabalho e ele não tem mais tempo para a família. Daqui a pouco aí o menino cresce e vai embora, casa e vai embora. Daqui a pouco você fica com uma mulher que você não conhece mais. A mulher fica com um esposo que não conhece mais porque ele estava metido no trabalho e a mulher estava se dedicando só à família e aos filhos, não se dedicava ao esposo. Daqui a pouco você se redescobre com uma pessoa que você não conhece há mais de 20 anos. É errado trabalhar? Não. É errado cuidar de filho e se dedicar a filho? Não. Só que se você casou, a sua prioridade na família é seu esposo e sua esposa, não é o seu filho. Seu filho, sua esposa, o seu casamento com seu esposo ou esposa é eterno. O seu filho é temporário. Ele vai ficar em casa um tempo, depois ele vai casar, ele vai constituir a família dele, vai embora. Voar. Ele vai voar. Ele tem que. E aí você fica aí assim. Então, qual é o grande erro às vezes nisso? Quando eu vi em entrevistas conversa disso. Não é que eles fizeram coisas ruins, fizeram coisas boas nas prioridades erradas. Então, até quando a gente quer fazer coisa boa, mas a gente não sabe priorizar essas coisas boas, a gente coloca os pés pelas mãos. Então, a prioridade da família, da esposa primeiro, dos filhos, depois, né, do trabalho. Aquilo que a gente fala, Deus, família, depois que vem a igreja. Né? Porque às vezes até eu me conto nesse erro de querer estar mais na igreja do que em casa. Só que, né, a igreja já é a noiva, né? A noiva já tem noivo, não é o pastor. Quem cuida, o noivo da igreja é Cristo. Então, assim, cuide da sua noiva, pastor, da sua mulher, da sua família, que o noivo vai cuidar da noiva melhor do que você. Então, quando a gente tira as coisas de prioridade, eu acho que a gente causa alguns erros e falhas para o nosso futuro. Pastor, a gente falou muito sobre esposa, casamento, filhos, e eu vi que tudo que você fala para a gente é muito pautado na Bíblia. Você é muito rico de conhecimento bíblico. Como ensinar a Bíblia para as crianças na geração de hoje? Esse, para mim, eu acho que é um dos maiores desafios, mas o maior amor que eu tenho na minha vida é um pouco isso, né? Eu não sei se muitas pessoas sabem, mas eu faço parte também de uma equipe que criou e desenvolveu o Três Palavrinhas. Três Palavrinhas é um conteúdo musical. Sim, acho que o Brasil todo conhece, tem né, o Samuel gente? Misraí, Frederico Valente, Reinaldo Heleno e eu, né? A gente compõe essa equipe. Veio da cabeça do Samuca, né? Todo mundo conhece bem também o Samuca. Eu estou com uma ideia de fazer um negócio infantil. Vamos junto, vamos desenvolver isso aqui junto. E hoje eu acho que é o conteúdo infantil que mais impacta crianças no mundo. Está chegando a quase 6 milhões de visualizações por dia, só na plataforma de vídeos do YouTube, por aí vai. E daí a gente desenvolveu outros meios de comunicação, de desenhos e tudo mais. Então, assim, o que eu sempre falo para as pessoas? Não adianta eu dizer não para uma criança se eu não tenho uma alternativa. Meu filho assim, pai, vamos fazer isso? Não. Vamos fazer o quê? Não. Vamos fazer o quê, então? Eu preciso apresentar alguma coisa que chame a atenção dela para que ela possa ter como alternativa aí fazer isso. Então, assim, como é que eu vou dizer não pode ver desenho, não pode ver filme, não pode ver música se eu não tenho um desenho, se eu não tenho um filme, se eu não tenho música? Então, primeiro, nós precisamos criar alternativas para as nossas crianças, para que elas possam aprender e ter no que se pautar. Segundo, eu acho que é desde pequeno mesmo, inseri-las no ambiente da igreja, a casa do Senhor. Elas precisam desejar. E aí vai por disciplina nossa, porque se a gente não vai levar o nosso filho. Aí vai de manhã, mas tá muito cedo para o menino, coitadinho. Ué, ele acorda cedo para ir para o colégio, por que ele não pode acordar cedo para ir para a igreja? Leva ele para a igreja. Aí se ele dormir, bota ele debaixo do banco. Eu acordei. Eu vivi e cresci dormindo debaixo do banco de igreja. Eu também. Isso para mim é uma memória. Não, mas assim, para mim não é ruim, é uma memória. Eu amo a igreja. E os meus filhos vão ter que amar a igreja como eu amo também. Leva eles, deixa eles ficarem expostos ao ambiente da igreja. Né? Uma igreja, se tiver, claro, estrutura para criança, melhor ainda. Mas se não tiver, leva para a igreja também, porque a gente sabe a realidade do Brasil. Muitas igrejas não têm uma estrutura muito grande, mas leva ele para a reunião de oração, leva para o louvor, porque naturalmente eles vão criando amor por aquilo. E, novamente, não tem melhor maneira de instruir uma criança no caminho, senão pelo exemplo. Ensina o menino no caminho. Então, assim, você quer que ele leia a Bíblia?
leia a Bíblia. Quer que ele ore? Ore. O seu filho precisa ver você lendo a sua Bíblia, você de joelhos orando. Tem uma aplicação bíblica que me veio aqui na mente agora, mas é muito verdade. Quando Josué ele entra na Terra Prometida, ele leva o povo, mas entenda, quem tirou o povo do Egito foi Moisés, mas quem entrou na Terra Prometida foi Josué. Por que Moisés não acessou a Terra Prometida com o povo? Talvez uma aplicação, né? Não seja ter isso uma exegese completa, mas uma aplicação para isso. Josué foi um dos espias que entrou na Terra Prometida, que viu a Terra Prometida, que pisou na Terra Prometida, que sentiu o ar. Foi aquele que falou assim, olha, a gente precisa entrar lá, porque lá tem cacho de uva que tem que ser 2 pessoas e mais para carregar. A terra é boa, ela mana leite e mel. Então, por que Josué conseguiu conduzir o povo para a Terra Prometida? Porque ele percorreu o caminho antes. Então, eu não consigo levar os meus filhos para um caminho que eu nunca percorri. Eu não consigo levar eles para uma disciplina que eu não tenho na minha vida. Então, não adianta eu reclamar, meu filho não cresceu, não lê a Bíblia, se ele nunca me viu lendo a Bíblia. Então, eu só consigo levar os meus filhos para a Terra Prometida se antes eu percorri, se eu conheço o caminho. Não tem como eu guiar alguém em um caminho que eu nunca andei, que eu não conheço, que não percorri antes. Então, pais e mães, vocês são os maiores exemplos dos filhos de vocês. Sejam intencionais. Meu filho está vindo ali. Faz de propósito. Você já parou de ler a Bíblia, mas quando ele está chegando no colégio e você já acabou o tempo, abre de novo a Bíblia. Só durante o tempo. Encena mesmo. Pode fazer de encenação naquele momento. Não que você fique encenando lendo a Bíblia, mas para quê? Ele precisa ver. Ele precisa experimentar o que é um pai. Vem aqui, filho, senta aqui do meu lado. Está orando, vem aqui, ajoelha rapidinho, eu quero orar contigo. Um exemplo é a melhor coisa que a gente pode ter dentro de casa. Hoje eu amo, defendo e até apresento o Gloricast, né? Eu amo o Glorify, porque vida devocional é uma realidade na minha casa. Eu lembro de ser criança e antes de ir para o colégio, antes de estudar, eu sempre falo isso, antes de aprender física, biologia, matemática, e eu estudei num colégio ateu. Os professores eram ateus, o colégio era considerado um colégio pós-cristão. E às vezes as pessoas perguntam, Lu, como que você não desviou? Porque antes de eu ir aprender qualquer coisa na minha casa, a gente tomava o café da manhã em família, todos juntos, com a Bíblia, e a gente fazia o devocional em família. Então, cada dia, primeiro meu pai ensinava, depois quando a gente era muito criança, e depois quando a gente começou a crescer, ler, etc e tal, a gente lia um capítulo da Bíblia e cada filho explicava para os irmãos. Se estava errado, meu pai corrigia e tal, mas a gente aprendeu. E eu lembro na minha adolescência, quando os ataques começaram a vir, quando na escola, meu colégio pós-cristão, né? Pós-cristão é um colégio que considera que o cristianismo já passou, então nós somos pós-cristãos, né? Então, quando os professores falavam Deus não existe, eu era lembrada daqueles milagres que eu tinha lido de manhã na Bíblia, da palavra de Deus que já tinha enchido meu coração. E eu falava, é impossível que Deus não exista. Então, isso aconteceu por causa do exemplo que eu tinha na mesa, porque os meus pais, juntos comigo, liam a palavra de Deus. Então, pai, começa a ler a Bíblia junto com teu filho, arrasta teu filho para amar Jesus. Um dos lugares, acho que onde uma criança se desvia é dentro de casa. A gente pensa que não, né? Tem a parábola do filho pródigo, a gente tem essa tendência. Não, foi pro mundão e torrou tudo lá fora. Mas a gente tem que continuar lendo essa parábola toda, porque quando ele se arrepende e volta, o que estava dentro de casa fica assim, mas calma aí, ele torrou tudo e tu tá fazendo festa? Ele ficou indignado com um irmão ou um filho que volta e reata. Então, assim, ali não era um pai que tinha um filho que se perdeu fora de casa. Ele tinha dois. Ele tinha um outro filho que se perdeu dentro de casa, que não entendia a ação que Deus estava fazendo, né? Essa parábola, na verdade, ela é uma tríade de parábolas, né? É da ovelha perdida, depois da moeda, da dracma perdida e do filho perdido, se assim a gente pode falar. A dracma perdida é um exemplo disso também. Ela perdeu dentro de casa. Então, onde é que eu encontro algo que está perdido dentro de casa? Dentro de casa. Não é fora de casa que a gente vai ter a solução para aquilo que se perdeu dentro de casa, né? Então, o filho está longe, pastor, o que eu faço? Dentro de casa. Dentro de casa seja exemplo para o seu filho, leia a Bíblia dentro de casa, seja crente dentro de casa. É dentro de casa que a gente encontra o que se perdeu dentro de casa. E eu acho que com filhos não é diferente. Pastor, como garantir que as pessoas tenham mais acesso a conteúdos cristãos? Que a gente falou que tem, né, assim, desenhos, etc., para crianças e também conteúdos para adultos. Assim, eu dou glória a Deus novamente pelo Glorify. Sou usuário
participo, fico feliz de poder também gerar conteúdo e abençoar muitas pessoas. Eu acho que as primeiras coisas que a gente tem que entender sobre conteúdo cristão, às vezes, é que a gente vai sempre comparar. Não, mas o conteúdo lá de fora é melhor. Sim. Comece a consumir, então, conteúdo cristão para ele melhorar. As pessoas pensam que não, mas é assim. É baixando o Glorify, é recomendando o Glorify, é assistindo o Três Palavrinhas, porque isso vai, de alguma forma, gerando crescimento, gerando algum tipo de lucratividade para que possa expandir e aumentar essas estruturas. Então, assim, a melhor maneira da gente ajudar, fomentar alguém usar e contribuir. Eu lembro na época da pandemia, estava falando muito disso. Se você tem uma lanchonete perto da sua casa, um mercadinho, vai lá. Porque esses grandes conglomerados, eles se sustentam, se mantêm, multinacionais. Mas esses projetos que são únicos, pequenos, não. Ele vive do dia a dia, ele vive do consumo de quem está ali perto. E assim, como é que a gente pode fazer e ver crescer isso? Primeiro é usando o que nós temos. Fomentando, dando visibilidade, recomendando. Se você está sendo abençoado por esse podcast, abençoado pelo Glorify, dá um print. Bota na sua rede social, manda alguém baixar, manda para alguém da família. Marca a gente para a gente repostar você. É verdade, mas assim, para mim essa é toda a verdade. Se você é abençoado por algo, você tem que retornar para isso. Eu falo, pessoal, é que nem um poço. É uma gratidão. Como é que você exerce a gratidão? Eu recebo muito de alguém e a minha sede é saciada. Então, alguém teve que esvaziar do poço dele para derramar sobre a minha vida. Depois que eu estou cheio, eu estou bem, dá um pouquinho de água de volta. Né? Preenche o poço que foi esvaziado para te lavar, para te encher. Então, assim, você foi abençoado pelo Glorify? Fale para mais alguém. Passe à frente a mensagem, marque todos os dias. Se você foi abençoado hoje, marque isso. Se foi abençoado pela palavra de um outro pastor, marque esse pastor, fale para alguém desse pastor. Para mim, a melhor forma da gente fazer crescer é boca a boca. Crente é bom nisso, né? O evangelho cresceu através do boca a boca. Pega a mensagem do que está sendo feito, das plataformas, do Glorify, do podcast, e fale para mais alguém. E, claro, se você quer abençoar essa obra, entre em contato com ele e fala, como é que eu posso abençoar? Como é que eu posso divulgar aqui na minha igreja? Muitas pessoas, no projeto Três Palavrinhas, fizeram isso assim. A gente eu estou aqui na Lituânia, estou aqui na Croácia, sei lá, em qualquer país. Como é que a gente faz para dublar isso aqui, trazer para cá? Eu queria dar uma oferta para a gente poder dublar. Dê uma oferta para a gente ajudar a dublar. Divulgue esse material. Acho que não tem melhor maneira do que usar, ser abençoado e passar a bênção à frente de alguma pessoa. Então, não tem melhor forma da gente fazer isso. Então, eu já quero te desafiar, você que está assistindo a gente, a seguir a gente nas redes sociais. Por quê? Porque daqui a pouco, daqui a alguns dias, vai vir a campanha de 21 dias para você fazer com a gente. E o meu desafio é, convide amigos, convide pelo menos 3 amigos. Liga para um amigo, sabe? Fala assim, amigo, eu tô te ligando, porque vai ter uma campanha que vai te abençoar lá no Glorify, junto com o pastor André Câmara, com a pastora Nayane Câmara. E eu tenho certeza, baixa o aplicativo, já começa a fazer seu devocional. E também quero indicar 2 canais que você pode aí, assistir vários conteúdos cristãos. O nosso Gloricast está no YouTube, no canal oficial do Glorify, mas também está na televisão. A gente está na Boas Novas, então você pode assistir através da Boas Novas e você também pode assistir através da TV Rede Super. São televisões cristãs, com conteúdo cristão. Então, invista nesses conteúdos cristãos que são feitos com tanto carinho e tanto amor para abençoar a sua vida. Eu estou muito feliz e ansioso para o nosso jejum de 21 dias que está chegando. Eu penso, o tempo de jejum é um tempo de sacrifício, é o tempo de viver coisas inéditas. A gente baseia muito na fala de Jesus, quando Jesus está no topo de um monte, e é o monte da transfiguração. Existe algo extraordinário lá em cima. Ele desce do monte com seus discípulos. Tem um pai que procura, fala, meu filho está endemoniado, e os seus discípulos não conseguiram expulsar ele. Aí Jesus expulsa eles e paga o sapo, vamos dizer assim, para os discípulos. Fala, vem aqui, até quando eu vou ter que ficar aqui? Vocês não aprenderam, não? Que é uma coisa muito interessante. Topo de monte, para mim, é a igreja. Sabe aquele culto
que marcou a nossa vida, que você fala, eu quero ficar aqui pro resto da vida, quero dormir na igreja. Foi exatamente, e eu tô batendo aqui porque eu sou meio pentecostal, tá, gente? Eu fico empolgado e saio batendo aqui. Não, a Nayane não derrubou isso aqui antes, não. A Nayane sai derrubando tudo aqui ao redor. Jesus desce daquele topo e Pedro fala assim, vamos morar aqui em cima, eu vou fazer uma tenda. Vamos construir, não vamos embora daqui não, porque lá embaixo é muito ruim. Lá embaixo tem gente querendo te matar, lá embaixo tem que andar sobre as águas, tem que multiplicar para peixe, tem que pagar imposto. Lá embaixo, vamos ficar aqui em cima que aqui tá muito gostoso. Aí Jesus fala, não, vamos lá para baixo, porque o povo lá embaixo precisa da gente. A vida não é feita só de topo de monte, a vida é feita de baixo de monte. E isso é mostrado porque quando eles descem daquele maior culto do mundo, um pai fala assim, olha, eles não conseguiram expulsar os demônios. O que adianta, Lu, a gente viver glória e poder no topo do monte se a gente não tem autoridade e poder para expulsar demônio embaixo do monte? Sabe? O que adianta? E eu falo muito isso. Eu acho que está na hora da gente viver na vida o que a gente testemunha na igreja. Não adianta a gente vir todos os domingos, terças, quintas, o dia do culto, ir para a igreja e falar o quão lindo e gostoso e maravilhoso e poderoso o culto foi e quão ruim a nossa vida é. Uma hora o que acontece no topo do monte tem que se manifestar embaixo do monte. Senão a gente não está vivendo um evangelho 100%, um evangelho integral. Então Deus nos capacita na igreja, a gente ensina, a gente é equipado dos dons do Espírito Santo, mas não é para exercer no topo do monte. É para exercer quando a gente desce para a vida. Um dia eu estava lá na igreja, um rapaz veio reclamar de mim. Pastor, o senhor não me dá oportunidade, o senhor não me dá chance. O senhor sabe que eu tenho uma oração, Deus me usa muito em cura. E aqui o senhor fez um culto, pregou sobre cura. E no final o senhor não me chamou para orar pelos irmãos aqui. Então eu vou procurar outro lugar, porque aqui o senhor não quer que eu manifeste os meus dons. O senhor não quer me abençoar dando notoriedade para os meus dons. Aí eu falei para ele, amigo, você tem dom de cura? Eu tenho. Eu falei assim, então não precisa orar na igreja, não. Ora no hospital. Claro que as pessoas estão precisando de cura. Porque a gente tem a imagem errada que os dons que Deus nos dá e a capacitação de Deus é para a gente exercer dentro da igreja. É só olhar para Jesus. Jesus fez o quê? 2 milagres dentro da sinagoga. Jesus não fazia milagre na sinagoga. Jesus fazia milagre no deserto, na casa, no mercado, na rua. Então, a igreja é um local onde a gente é cheio, preenchido do dom, para quando a gente der um amém, sair da igreja, a gente manifestar o dom. Os dons de Deus são feitos para ser colocados fora. Aí eles saem daqui e Jesus fala, que vocês viram glória aqui, não tem poder para expulsar um demônio? Aí ele fala assim, aí Jesus expulsou e fala assim, existem castas e demônios que só saem com jejum e oração. Para mim, esse foi o segredo que Deus deixou para a gente jejuar sempre. Claro que a gente escolhe uma data específica para fazer com a igreja de maneira coletiva. Existem lutas, guerras, que a gente só vence com jejum e oração. Por isso que eu falo, o jejum e oração a gente faz para viver coisas inéditas na nossa vida. Coisas que a gente nunca viveu antes. Eu creio que pessoas vão viver nesse jejum coisas que elas nunca viveram na vida delas. Não é pelo pastor André, pela Nayane, não, é pelo que Jesus falou. Tem coisas que só vão acontecer com jejum e oração. No Antigo Testamento, Daniel faz um jejum também. E a gente se baseia muito no jejum de Daniel, porque durou 21 dias, né? É um pouco do calendário e do formato que nós temos. Mas, na verdade, assim, ele não se propôs a jejuar por 21 dias. Ele se propôs a jejuar até ter resposta. Tanto que ele parou no 21º, porque um anjo veio trazendo a resposta. Mas o que um anjo fala é fantástico. O anjo fala assim, Daniel, desde o primeiro dia que você se propôs a orar e a jejuar, Deus respondeu e mandou eu para enviar a tua resposta. Só que eu fiquei retido nos ambientes celestiais, numa guerra espiritual. E no 21º dia, o arcanjo de guerra, Miguel, veio e abriu as forças inimigas e eu passei a ter aqui a tua resposta no 21º dia. Sabe o que eu aprendo com isso e acho muito bonito? É que existem respostas de orações que já foram feitas, só que elas estão retidas em ambientes espirituais. O texto fala, olha, no primeiro dia que você se propôs, Deus já respondeu. Então, existe resposta que Deus respondeu para você há 20 anos atrás. Você começou a orar 10 anos atrás, Deus deu a resposta no primeiro dia. Mas, pastor, passou 10 anos e eu não tive resposta. Por quê? Porque você não jejuou e não orou para que Deus abrisse as barreiras inimigas e você recebesse. Eu creio, de verdade, no meu coração, que nesse jejum, nesse tempo de oração, pessoas vão receber respostas de 10 anos inteira. Sabe, uma cascata que cai, que esmaga a gente de tanta pressão, eu acredito que isso pode acontecer. 10, 15, 20, 30 anos de oração
que já foram respondidas, mas não foram recebidas. Então, eu sempre falo para as pessoas, o problema que nós vivemos não é um problema de resposta, é um problema de acesso. Nós que não soubemos acessar as respostas que Deus já deu. Por isso que a Bíblia fala, todas as bênçãos espirituais já foram dadas nos lugares celestiais. Então, eu orei, Deus respondeu. Já está lá a minha resposta, só que eu preciso acessar a minha resposta. Então, eu acho que esse vai ser um tempo de acesso às respostas que Deus já deu para toda a igreja. Eu estou com uma expectativa gigantesca no jejum que nós vamos fazer nesse 2023. É isso aí, obrigada. Então, você de casa já ficou com essa expectativa alta, né, gente? Porque a minha já está. Eu já vou me preparar para o jejum, para a gente fazer juntos. Então, você que ainda não tem o Glorify, não baixou, pega o seu telefone, baixa o Glorify, ou na Apple Store, ou no Google Store. Já usa o seu aplicativo, começa a fazer seu devocional diário lá e também acessar todos os nossos demais conteúdos. A gente vai ter conteúdo do pastor André Câmara, da pastora Nayane Câmara, também no nosso aplicativo, além da campanha dos 21 dias, a campanha do jejum. Então, se prepare, já nos siga nas redes sociais para saber exatamente o dia que a gente, juntos, vamos começar esse jejum. Que Deus te abençoe. Pastor André, muito obrigada. Espero ter você novamente no nosso Gloricast. Quem sabe, gente, a gente até traz ele junto com a Nayane para ouvir do relacionamento dele. É um sonho ver isso assim. Eu falo muito, você percebeu, mas com a Nayane eu fico tão quietinho do lado. Meu sonho é estar no Gloricast com a Nayane. Gente, eu quero... Lu, obrigado. Quero agradecer vocês, a Glorify. Vocês são uma bênção para todo o Brasil. Uma bênção. Amém. Vocês não têm ideia o quanto vocês abençoam. E aqui eu deixo só esse pensamento para terminar aqui a minha fala e o nosso Gloricast. Jesus fala assim para os discípulos, eu não chamo vocês mais de servos, não chamo vocês mais de escravos, porque um servo e um escravo não sabe o que o seu senhor faz. Agora eu chamo vocês de amigos, porque tudo aquilo que o Pai me revelou, eu trouxe ao conhecimento de vocês. O que transforma uma pessoa de status de escravo para amigo é informação. O que ele falou, um escravo não sabe o que o seu senhor faz, mas eu chamo vocês de amigo porque tudo que o Pai me revelou, eu passei para vocês, eu abri para vocês. O que o Glorify faz? O Glorify pega o que Deus revelou e passa para as pessoas. Então, num olhar espiritual, o papel do Glorify é tirar quem era escravo e trazer para a condição de amigo. Amém. É tirar quem era preso pela ignorância da falta da palavra e do alimento, e todo dia a pessoa vai aprendendo um pouco mais da palavra, uma aplicação da palavra. Então vocês estão fazendo exatamente o que Jesus fez. Vocês tiram pessoas cativas da ignorância, pessoas que eram escravas do pecado, e libertam elas para serem amigos de Deus. Por isso, muito obrigado por ter... Vocês estão todos os dias pegando escravos e tornando eles amigos de Deus através da informação e da revelação da palavra, e a minha alegria poder contribuir com tudo isso. Obrigada, muito, muito obrigada, e espero ter você de volta. Pode contar comigo. Você que está em casa, não se esqueça, deixe seu comentário. Se você está aqui no nosso canal oficial do YouTube, deixa pra gente qual outro embaixador você gostaria de ver aqui no nosso Gloricast, e até mais. Um beijo e tchau, tchau.